né? Dar umas orientações gerais aí para o pessoal que está chegando, né? Primeiro, bem-vindo todos, né? Obrigada, Ricardo, por aceitar o nosso convite para vir participar do nosso Intercult 2021, ainda em modo remoto, espero que ano que vem em modo presencial. Tá? Avisar a todos, né, que os inscritos, é importante que todos permaneçam na sala até o final do evento, né, da palestra, porque a lista de presença ela é printada no final. Né? Então, para garantir aí a participação, a gente tem esse pedido aí para vocês, tá? E aí, Ricardo, me conte o que tem feito, me conta da sua formação, enquanto o pessoal vai chegando, fale um pouquinho de você, academicamente. Então, gente, bom, para aqueles que não me conhecem, acho que a grande maioria, meu nome é Ricardo Rigaud, né? Eu sou urbanista de formação, então eu não sou arquiteto urbanista, sou urbanista, né? Graduado pela Universidade do Estado no curso de bacharelado em urbanismo. Me especializei, né? Fiz especialização em planejamento urbano e gestão de cidades. E, assim, eu acho que boa parte das pessoas que me conhecem da universidade, de uma certa forma, me conhecem inicialmente como professor de informática aplicada à arquitetura, porque foi por onde eu iniciei a minha trajetória acadêmica. Então, eu leciono desde 2004, né? Engraçado, né, que foi uma coisa muito rápida até, né, coisa que é difícil, né? Então, assim, eu entrei muito cedo na universidade, tive uma oportunidade e não larguei mais. Então, acho que dom, eu acho que não sei, destino, missão. Acho que cada um aí pode dar o nome que quiser, mas eu leciono desde 2004. Né? Inicialmente, né, minha trajetória acadêmica começou como professor de informática aplicada à arquitetura, né? E aí, obviamente, que começaram a me puxar sempre para temas ligados à tecnologia. Né? Então, durante muito tempo, eu ensinei também topografia, e eu costumo dizer que demorou um tempo para as pessoas entenderem ou perceberem, né, que eu também sou urbanista, né? Porque, né, meus primeiros anos como professor foi sempre nessa área aí de representação gráfica, né? Depois, né, de algum tempo, né, e aí também, acho que por conta até da necessidade de professores, começaram esse espaço se abriu para mim, e óbvio, né, eu como urbanista, como pós-graduado na área, para mim foi uma honra e foi uma oportunidade muito boa. Então, assim, nos últimos anos eu tenho ensinado disciplinas de urbanismo, disciplinas de planejamento, né, atuado junto com colegas e até mesmo em disciplinas de projeto urbanístico, enfim, né, tenho aí uma trajetória longa aí nas universidades, né, eu acho que, eu posso dizer que acho que praticamente onde tem curso de arquitetura em Salvador, eu já lecionei, certo? Na Unijorge, né, assim, na primeira turma de arquitetura, isso faz muito tempo. Enfim, a vida me levou, então já passei por outras instituições, Unifax, Unirio, o próprio Unijorge, Faculdade 2 de Julho, e hoje eu sou professor do Instituto Federal e estou trabalhando no Campus Barreiras, no curso de arquitetura do Campus Barreiras, né? E, enfim, né, também nesse momento aqui, né, com vocês, trabalhando nessa, né, me adaptando a essa nova forma, né, de trabalhar, que eu acho que alguma coisa aí vai ficar, né, Mabel? Sim. E tem muitas reflexões em torno disso, boas e ruins, mas é isso. Então, ultimamente eu estou, né, também me dedicando a ensinar disciplinas de urbanismo, ensinando disciplinas de patrimônio aí, recebi muita ajuda da professora de vocês, a Mabel Zambuzzi, né, me deu muitos livros, muitas referências, né, porque a vida acadêmica é isso, né, Mabel? A gente vai trocando. É uma troca permanente. É uma troca permanente, a gente vai aprendendo muita coisa, né, trabalhando num projeto de pesquisa também na área de patrimônio, e nesse momento estou aqui, né, com vocês para falar de um tema que eu gosto muito, né, que é essa coisa de pensar cidade, né, trazer um pouquinho essa perspectiva sobre inovação, sobre inteligência urbana, sobre cidades inteligentes, mas a ideia é muito mais um bate-papo, é trazer elementos, né, para que a gente possa estar pensando as cidades que não são estáticas, né, são organismos, né, o tempo inteiro em movimento, em transformação,
E, enfim, né, a ideia não é algo tecnicista, é trazer elementos de análise para vocês, né, futuros colegas, né, que estão aí pensando na cidade. E aí, de repente, eu estou falando futuros, mas pode ser que tenha gente aí na turma que já seja colega, que já seja formado, né, porque a vida, eu brinco que ela o tempo inteiro ela vai mudando, né, ela vai nos colocando em posições diferentes. Né? Eu já fui professor e depois já fui aluno de pessoas que foram meus alunos, né? E aprendi com elas também. Então, gente, eu estou aqui para isso, certo? Para fazer essa troca com vocês. E aí, bom, assim que for possível, eu já posso começar. Podemos começar já. Já temos aí 10 minutos de início, não é para não atrasar muito. Fique à vontade para fazer aí sua explanação e para a gente estar trocando ideia logo mais, né? Então, eu montei uma apresentaçãozinha, gente, que é muito mais um guia, tá? Essa aqui é para orientar o pensamento muito mais do que qualquer coisa, né? Então, deixa eu ver aqui se minha tela já está aparecendo para vocês. Eu acho que já, certo? Aparece, já Aqui. aparece. E vou abrir. E aí, antes de qualquer coisa, né, como eu disse, eu queria que vocês ficassem também muito à vontade, tá? Ou muito à vontade para estarem abrindo o microfone quando necessário, tá? Nesse momento eu não consigo ver o chat porque eu tô aqui na frente do computador, mas é isso, né? A ideia aqui é um espaço de troca. Então, quando eu pensei, né, nessa apresentação, eu pensei, né, nesse tema, inovação, inteligência urbana e cidades inteligentes. E a ideia é muito mais trazer uma série de elementos para que a gente possa estar o tempo inteiro pensando cidade, né? Pensando e repensando, não é? Vocês vão perceber, por exemplo, que alguns conceitos não são fechados, não é? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo final. Engraçado, eu passei um slide aqui. Tá passando slide, gente, para vocês? Tá sim, tá sim. Ótimo. Então, assim, cidades inteligentes, né? O que são cidades inteligentes? Como é que a gente pode defini-las? E aí eu queria, né, partindo, né, que cidades inteligentes é o que está lá no fundo, mas eu queria trazer para o início. Se, teria alguém aí que, sabe, poderia se aventurar sem nenhum constrangimento, sem medo de errar, sabe, a me dizer o que é que vocês entendem aí por cidades inteligentes? Quem poderia? Eu posso falar? Ah, claro, vai ser um prazer. Eu acho que Desculpa, qual é o seu são, nome? Paola, Oi, Paola, pode falar. eu acho que são cidades que pensam a sustentabilidade, pensam no meio ambiente e procuram novas formas, aliando a tecnologia para ajudar aí. Quem mais? Mais alguém? Perfeito, Paola. Mais alguém? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? É Aqui é porque eu não estou Bruna. vendo. Oi, Bruna. Me diz aí, o que é que você entende por cidades inteligentes? Eu acho que cidades inteligentes são cidades resilientes e que otimizam seus recursos, seja energia ou relacionada à mobilidade, tudo aquilo que é para o ser humano, só que de uma forma otimizada e mais prática. Que show. Teria mais alguém? Só mais uma pessoa? Para a gente fechar um triozinho? Não? Vocês estão tímidos? Tem problema não, né? Daqui para lá vocês se soltam. Bom, é assim, a primeira coisa que eu tô vendo é que não é, as duas colegas que falaram aí, Bel, elas estão com um conceito, inclusive, bem maduro a respeito do que são cidades inteligentes, não é? E aí eu coloquei isso aqui de propósito, porque quando a gente entra na internet, assim, se você fizer uma busca no Google, né, com o nome cidades inteligentes, ou se você usar o nome em inglês, né, que a gente está muito acostumado, Smart City ou Smart Cities, na verdade, a gente começa a ver uma série de imagens, não é? Onde você tem sempre uma cidade assim muito grande, muito densa, muito vertical, não é? Com edifícios modernos e uma série de ícones ou de grafismos, né? Fazendo referências, não é? À tecnologia, à comunicação, certo? Então aqui, olha, tudo isso aqui eu peguei do Google, são imagens, né? Do Google, coloquei lá esses temas e aí isso tudo foi aparecendo lá, tá vendo? Então você tem a ideia ali de rede, de coisa que se conecta, mas assim, sabe, as imagens em si, né? A forma, as cores, a fotografia, né? Os grafismos, todos de alguma forma fazem muita referência a essa coisa da tecnologia.
E aí, na verdade, a expressão cidade inteligente, na verdade, é um termo que existe há mais de 2 décadas, não é? Porém, é um termo que veio, digamos assim, tomando forma nos últimos tempos, né, como sendo sinônimo, né, do emprego de tecnologias, né, de informação, e, né, na questão da operação da cidade, na operação dos serviços, sabe, na gestão da infraestrutura. Então, é um conceito que inicialmente está muito ligado ali à questão da tecnologia, do uso da tecnologia, né, do emprego de tecnologia nessa gestão dos sistemas, né, urbanos. E, inicialmente, isso não está errado, né? Então, mas será que cidade inteligente é só isso? Né? Será que cidade inteligente é algo só ligado à tecnologia? Na verdade, sim, é algo ligado à tecnologia, mas não só à tecnologia. Então, quando a gente fala de tecnologia, né, uma característica muito importante, né, dessa tecnologia nas cidades inteligentes é que ela precisa gerar a inovação, certo? Ela precisa gerar inovação. E aí, eu fico me perguntando, né? O que seria essa inovação? O que é que você entende, o que é que vocês entendem como inovação? Eu trouxe aqui, olha, até, né, peguei na gramática, né? Inovação, substantivo feminino, né? Ação ou efeito de inovar, não é? É aquilo, não é, que de alguma forma é novo, não é? Que traz novidade, é um verbo, né, transitivo e intransitivo, não é? Ele é transitivo, né? Quando você diz que você vai tornar algo novo, que você vai realizar algo, não é? Então, por exemplo, se você disser assim, ó, fulano, ele inovou o departamento, né? Então você inovou alguma coisa. E ele pode ser também intransitivo, né? No sentido de você dizer que com a empresa, né, está sempre se inovando, né? E aí não dizer, então veja que ele tem 2 possibilidades. Mas o que é isso? O que é inovação? Será que inovação é sinônimo de tecnologia? É necessariamente igual à tecnologia? Quem arrisca? Será que inovação e tecnologia são a mesma coisa? Eu trouxe aqui, olha, 3 imagens, né, de 3 personalidades aí da história que inovaram, certo? Que criaram e que trouxeram assim algumas contribuições importantes, né, para a humanidade, né? Nikola Tesla, né? Engenheiro químico, físico, tem um trabalho aí muito importante aí, né, pessoal da física, sobre a questão da condução das correntes elétricas. Thomas Edison, né, inventor. Se vocês puserem aí no próprio na Wikipédia, por exemplo, vocês vão ver, né, que ele tem vários inventos aí na carreira dele. E Mary Kenner, né, que aí vocês podem perguntar, poxa, quem é essa? Não é tão famosa assim, mas essa personalidade aí foi responsável pela invenção do absorvente, né? E aí eu pergunto, né? Isso é uma tecnologia? É uma inovação? Né? Como é essa relação entre tecnologia e inovação? E aí, quem arrisca? Ninguém? Bom, O pessoal então, está tímido ainda, Ricardo. tá tímido, né? Então, na verdade, Ô, bora, bora, pode sem falar, pode grandes. errar, né, Ricardo? Pode Pois falar e é, pode errar, né? errar, pode acertar. Até agora só houve acertos, viu? Mas é. Inclusive, né, a gente vai ver que tem algumas coisas aqui que, na verdade, nem tem erro e acerto, né? E aí, na verdade, de novo, sem grandes pretensões, né? Eu não sou economista, né? Tem alguns conceitos, inclusive, que são conceitos econômicos, mas eu trouxe aqui, na verdade, alguns conceitos, né, que estão interrelacionados e que, no fundo, tem a ver com isso que a gente está tratando, né? Então, eu falei que as cidades, né, elas usam tecnologia, mas que um componente importante é inovação. Aí você fica a dúvida, inovação é igual a tecnologia? É sempre? Pode ser? Como é essa relação? Não é? Inovação é igual a uma descoberta? E aí eu trouxe o conceito, né? Porque que às vezes a gente vai lá para a literatura
muitas vezes quando você lê um texto, quando você lê um artigo, você vê que as palavras elas são empregadas e às vezes uma como sinônimo da outra. Então, como é essa brincadeira? Não é? Então, eu Ricardo, tentei. Oi? Tânia está de mãozinha levantada. Pode falar, Oi, Tânia. Tânia. Desculpe, é porque eu não vejo, eu estou com a Ele não tela inteira enxerga aqui. quando ele está com o PowerPoint aberto, ele não É quando eu estou enxerga, no modo gente. apresentação. Diga aí, Pode Tânia. falar, Tânia. Não, eu penso não só na tecnologia, mas você pode inovar na forma de pensamento. Sim, sim. Então você já está me afirmando que tecnologia não necessariamente tem a ver com inovação. Sim, Paola também levantou a As mão. coisas podem estar juntas ou não. Diga, Paola. Tipo, por inovação, eu entenderia mais como a criatividade, né? O pensamento, e a tecnologia seria, tipo, as técnicas construtivas, os materiais utilizados, essas coisas. Então, de novo, Tailane também quer falar. pode ir, pode falar, fica à vontade. Eu acredito que a inovação está ligada a colocar as nossas ideias em práticas, independente se tem a ver com a tecnologia ou não. Pode ser a melhoria de um processo, a melhoria de qualquer outra coisa, ou até a melhoria no atendimento ao cliente já é uma inovação. E a tecnologia são os meios que a gente utiliza, que às vezes a gente pode usar de tecnologia ou não para inovar. Pronto. Então, assim, você falou só uma coisinha, só uma pequena correção. Você disse que a inovação é quando você põe as ideias em prática. Às vezes a gente põe as nossas ideias em prática e não necessariamente a gente está inovando. A gente pode inovar ou não. Mas eu também concordo com você quando você disse que as coisas não são necessariamente a mesma coisa e nem sempre precisam andar juntas. E aí eu trouxe, né, por exemplo, alguns conceitos também aqui muito simples, né, sobre o que é uma descoberta, né? Então, a descoberta, na verdade, é um fato, né, do mundo natural ou do mundo científico que precisa ser validado socialmente, né? Então, por exemplo, né, pode-se descobrir, num determinado momento, que como é que chama? Que um novo planeta, por exemplo, descobriu-se um novo planeta. Não. Então, utilizou-se de recursos tecnológicos, né, que você tem disponíveis e verificou-se, né, a partir de uma observação, que se descobriu um novo planeta. Bom, então isso é uma descoberta, não é? Obviamente que para isso ser aceito, isso precisa ser validado socialmente por pares, né? Isso precisa ser comprovado e validado, não é? Então isso é uma descoberta. Então descobriu-se, né, que depois de um certo tempo, né, antigamente você tinha uma ideia sobre, por exemplo, a estrutura do átomo, né, e de repente descobriu-se que aquela estrutura que inicialmente, né, era proposta, que todo mundo achava, né, que era daquela forma, descobriu-se a partir de novos recursos, novas tecnologias, que aquilo ali não é bem assim, né, que era diferente, certo? Então, uma descoberta é um fato, né? Um fato que precisa ser comprovado, que precisa ser validado, certo? Né? Por exemplo, descobriu-se que, né, os vikings foram, digamos assim, os primeiros povos a pisarem, né, no continente americano. Né? Então, você vai, a partir de um método que se permita ser validado, né, comprovar isso. E aí, eu lembro de um professor, né, de um economista, que foi uma pessoa assim, que ele tinha uma inteligência realmente acima da média, né, eu costumo dizer isso, ele era muito inteligente. Uma vez ele me disse que o mundo científico, na verdade, ele não é formado de verdades, né? Ele é formado de certezas que são construídas e desconstruídas, né? A proporção que a gente vai avançando, não é? No conhecimento científico. Bom, então, descoberta. E o que é uma invenção? Não é? Uma invenção, na verdade, é um construto, é algo que você constrói, não é? Então, por exemplo, né, o 14 bis foi uma invenção, não é? Não existia antes. Precisou-se de um protótipo e não necessariamente aquilo, não é, que foi inventado, não é, necessariamente foi produzido, não é? O avião, ele foi, não é, o avião em escala comercial, obviamente passou por uma série de aperfeiçoamentos, não é? O que seria uma tecnologia? Uma tecnologia é uma ferramenta, não é, para se fazer alguma coisa. Não é? Então, ela, na verdade, ela cumpre uma função limitada, ela tem prazo de validade,
né? E ela tem vida útil para a sociedade. Então, o que seria uma inovação? Uma inovação seria um processo, né? Seria, na verdade, uma coisa como se você pegasse uma ferramenta ou você pegasse até mesmo uma invenção, certo? E você criasse valor com isso, certo? Então, a inovação, a princípio, é um conceito, inclusive, econômico, né? Então, para você, de fato, dizer que você tem uma invenção, é necessário que você tenha nicho, que você tenha mercado, né? Que você tenha base de usuários daquilo que você está se propondo a inovar. Ou seja, aquilo precisa ter um espaço, precisa ser, né, absorvido, utilizado pela sociedade, né? Então, uma tecnologia, né, ela pode ser utilizada, né, para promover uma inovação, né? Então, é isso, né? Quando você tem essa usabilidade, quando você tem essa aprovação, né? Quando aquilo gera um resultado, então, na verdade, você tem uma inovação, né? Ricardo, Oi, diga. Só para lhe Pode falar. avisar que estamos aqui com a presença do professor Lucas Baixi. Opa, seja bem-vindo, colega. O professor Lucas vai participar conosco à noite, né? Vai palestrar para a gente também à noite. Eu vou lá. Então, veja que, na verdade, quando a gente fala de inovação, na verdade, eu não estou falando sobre o surgimento de tecnologia, eu estou falando de algo para pessoas, né? Que é isso que vai caracterizar a inovação. E aí você tem um quadrozinho até, olha, que ajuda, né, a identificar isso. Então, por exemplo, uma descoberta ela pode gerar um conhecimento, né? Se aquele conhecimento gerou um protótipo, certo? Aquilo é uma invenção, né? A gente pode dizer que é uma invenção e ainda não uma inovação. A partir do momento que essa descoberta, né, ou que essa invenção, né, digamos assim, gerou uma comercialização, uma aceitação, aí a gente pode dizer sim que a gente tem uma invenção. Olha aqui um exemplo, né? Por exemplo, a invenção dessa patinete elétrica, né? Isso é algo que foi inventado, na verdade, lá, se não me engano, por volta do ano 2000, né? Já existiam essas patinetes aí, né? Mas, no entanto, não era uma inovação. Isso passou a ser uma inovação, né, no quesito mobilidade, né? Na verdade, a patinete elétrica passou a ser considerada uma inovação quando ela foi utilizada, né, como um sistema complementar, né, de mobilidade urbana. Então, esse uso da patinete, né, daquele momento passou a ser considerado como uma inovação para as cidades, né, nesse quesito aí que a gente chama de mobilidade, que é super importante. Então, assim, quando a gente fala de inovação, quem é que pode inovar? A princípio, qualquer um pode inovar. As pessoas podem inovar, as instituições podem inovar, as empresas, né, podem inovar, certo? E, de novo, né, essa inovação, se a gente pega aí a história, por exemplo, das cidades, a gente vai perceber vários momentos em que houveram inovações, por exemplo, como, né, na forma de construir, nas técnicas construtivas. Aqui a gente vê uma inovação no processo de transporte, né, desses blocos, né, que foram utilizados para a construção das pirâmides do Egito. Né? Isso era rolado sobre madeira, né? E aí, de novo, olha, um outro exemplo de inovação, né? Lata de tinta sempre houve, mas essa tampa abre fácil, né? É um exemplo de inovação, né? Se eu não me engano, da Brasilax, né? E aí, para quem realmente é pintor, né, sabe a diferença que faz, por exemplo, você acondicionar uma sobra de tinta numa lata normal e nessa tampa abre fácil, né? Tanto para manusear, abrir ou fechar ou guardar. Por exemplo, o cheque especial. O cheque especial não existia, foi criado pelo Banco do Brasil, então é uma inovação, certo? O container, enfim, o aço já existia, a caixa já existia, mas a caixa container, na verdade, ela é uma inovação no sentido que ela revoluciona todo o processo de logística de distribuição de mercadorias, né, no mundo afora. Então, quando você pega ali o container, na verdade, junto com o container, você tem todo um conjunto, todo um aparato para poder transportar, certo, mercadorias. Então, o container também pode ser considerado uma inovação. E por que a gente inova? Na verdade, a gente inova por N motivos.
De novo, eu trouxe aqui, olha, umas imagens. Isso aqui é uma afirmação de Schumpeter, né, que ele é um dos economistas, né, foi um dos economistas mais respeitados aí da primeira metade do século XX, e ele coloca sempre a questão da inovação como uma forma de destruição criativa, né, como uma força, né, propulsora do capitalismo de maneira geral. Né? Então, né, por isso se inova. Aqui alguns exemplos, né, de destruição criadora, né? Por exemplo, o fato de você ter um objeto para se ouvir música, inclusive que eu nem coloquei aqui na imagem, primeiro a fita cassete, né? Mas você ouvia música através da fita cassete, depois essa música passou a ser, né, passou-se a utilizar o vinil, depois o CD-ROM, né, como uma evolução, né? Depois o iPod, e hoje você tem diversos outros dispositivos, né? O próprio celular é o principal utilizado, né? Você simplesmente usa um dispositivo Bluetooth, bota lá no ouvido e tá lá, né? Ouvindo suas músicas, né? Isso mudou. Olha aí um outro exemplo de inovação. Isso aqui é uma imagenzinha da fábrica da Ford. Então vejam que isso aqui não é inovação de produto, mas uma inovação de processo, né? Você já tinha empresas, né, que fabricavam carros, né? A própria Ford fabricava carros, mas houve um determinado momento da história em que a Ford inovou, né, dentro do processo, e instituiu algo que, quando você pega assim, a história da economia, a história do pensamento econômico, a gente conhece como Fordismo, que é uma nova forma de produzir carros em escala mais eficiente, né, na qual você tem uma produtividade muito maior, não é? E que isso ficou conhecido como Fordismo e que durante um período fez com que a Ford, né, se tornasse a maior empresa de automóveis do mundo. Né? Olha aí um outro exemplo de inovação, né? A cozinha da McDonald's. Né? Fazer hambúrguer é algo que existe, né, muito antes da McDonald's. Mas o que a McDonald's fez? Né? Ela criou toda uma logística, né, de produção desses alimentos, né, que faz com que a coisa seja muito mais rápida. Né? Tem algumas pessoas que dizem que, na verdade, a McDonald's, né, ela, na verdade, instituiu o Fordismo na produção de lanches, né? Então, que faz com que seja muito mais rápido. E aí vem aquela coisa, né? Inovação é necessariamente igual a tecnologia? Não, né? A inovação pode conter tecnologia na inovação, mas é importante, né, uma coisa, né, que para que se tenha inovação, é importante que você tenha, na verdade, um ambiente propício. Não é? A inovação ela pode nascer do nada, mas em geral ela nasce do nada, ela nasce a partir de pesquisa, ela nasce a partir de trabalho, não é? Ela nasce quando você tem um ambiente propício para isso, quando você tem pessoas, não é? Digamos assim, dedicadas, não é, a estarem buscando esses processos de inovação. Ainda segundo Schumpeter, na verdade, né, ele coloca que esses processos de inovação, na verdade, eles vêm em ondas, né? E aí ele defende também que os períodos, né, entre essas... Ele cria, na verdade, digamos assim, categorias, né, baseadas, né, em alguns acontecimentos e algumas inovações, né, pelas quais o mundo passou, não é? Como, por exemplo, a energia hidráulica, não é? A energia a vapor, não é? A eletricidade, né? O avanço nos petroquímicos, toda a indústria de software. Então, ele vai colocando, na verdade, períodos, ou, na verdade, fatos, conjuntos de fatos, né, para caracterizar esses momentos dessas ondas, e vem defendendo que, na verdade, isso vem diminuindo, né? Esse prazo, que antes era bem maior, em torno de 60 anos, né, quando surgiu essas ondas de inovação, isso vem, na verdade, se encurtando cada vez mais. Tá? E aí, de novo, né, para que inovar? A gente inova, mais uma vez, por N motivos, né? A gente inova para se divertir. Olha essa imagem aqui. Né? Deixa eu botar aqui, que eu acho que ele está passando devagar. Eu acho que agora vocês estão visualizando. Bom, olha essa imagem aqui. A gente inova para se divertir. Né? O trio elétrico foi uma inovação. Essa forma, né, de levar o som, né, para as multidões foi uma inovação. Né? Então, outros exemplos também de inovação, né? A forma de votar, a urna eletrônica, as tecnologias já existiam, né?
O Nubank, na verdade, ele inova na questão da criação dos bancos virtuais, né? O Uber, o Airbnb, imagine que o Uber, né, se tornou uma das empresas, se não a empresa como é que eu vou dizer, de transporte mais valiosa do mundo, ou uma das mais valiosas, sem sequer ter um carro. Ele não tem um veículo, né? E ele é a empresa de transporte mais valiosa do mundo. Então, na verdade, você tem uma inovação tecnológica, uma inovação de processos. O próprio Airbnb também é uma inovação, né? Na forma né? De alugar, na verdade, né? Espaços por temporada, né? E por aí vai. E aí, óbvio que quando a gente fala em inovação, agora também que a gente precisa começar a trazer isso, né? Porque se você parar para pensar, isso vai aí para uma série de lados, né? E aí a gente precisa começar a trazer isso também, contextualizar isso para a cidade. Então, quando a gente fala de inovação dentro das cidades, certo? A gente está falando da utilização de tecnologias, de ferramentas, né, de recursos, né, que tornem a cidade melhor para as pessoas que vivem nela, né? Que tornem, por exemplo, as cidades mais sustentáveis, que tornem, né, as cidades, né, melhores do ponto de vista ambiental, né? E aí, obviamente, que quando a gente pensa nessa questão da inteligência urbana e das cidades inteligentes, a gente começa a perceber que isso tem a ver com a questão da tecnologia, né? Ali apoiando a gestão dos sistemas urbanos, né? E fazendo com que a gente tenha, na verdade, uma cidade, né, cada vez melhor. E aí, baseado nisso, né, quando a gente começa a pensar nisso com relação à cidade, é que a gente entra nesse tema aqui, olha, da inteligência urbana, né? Então, o que seria, na verdade, essa inteligência urbana? Não existe um conceito fechado para isso, até como não existe, na verdade, um único conceito fechado, por exemplo, para cidades inteligentes. Mas a gente poderia definir, na verdade, a inteligência urbana como sendo uma situação, né? Vamos chamar assim, uma situação onde as decisões, né, tomadas sobre sobre localização, implementação, construção de novas infraestruturas, né, de novos equipamentos e serviços, né, que isso não seja algo, né, que essas decisões não sejam apenas por conta das decisões de um prefeito, e que isso seja, né, feito sabe, por vontade da sociedade civil, através de uma gestão compartilhada. Então, isso é o que a gente chama de inteligência urbana. É a gente criar, digamos assim, caminhos para isso. E óbvio que isso não é uma coisa simples, né? Então, como é que a gente vai pensar em chegar nesse estágio aí do que a gente chama de inteligência urbana, né? Existe um caminho, né? Primeiro, que é a questão de você criar, né, e dispor, na verdade, né, ferramentas didáticas, né, que possam ser atualizadas de forma sistemática, né, e que não demandem, na verdade, muito trabalho para se fazer isso, né? Então, para você chegar nesse estágio que a gente chama de inteligência urbana, a gente precisa começar a gerar e a sistematizar dados sobre a cidade. A gente precisa organizar essas informações, né? Informações de natureza pública, informações que estão em bancos de dados públicos, né? Informações privadas, né? A gente precisa gerar conhecimento, a gente precisa trabalhar com indicadores que estão aí construídos, ou mesmo gerar indicadores quando necessário. A gente precisa, né, trabalhar com a criação de diagnósticos, mas a gente precisa, né, que essa informação seja acessível, que essa informação seja segura e que você tenha mecanismos, né, que possam fazer com que essas informações cheguem, né, para todo mundo. Né? E a partir dessas informações é que a gente vai definir prioridades, é que a gente vai definir metas, né? Ou seja, que tem a ver ali com a gestão urbana da cidade. Né? Isso tanto a médio prazo, né, quanto a curto, médio e longo prazo. E aí um dos grandes problemas, né, que as cidades têm hoje é essa questão de você trabalhar, de você gerar informações, de você gerar prioridades e ações de longo prazo. Não é?
se você for parar para pensar, a própria gestão hoje das cidades, né, as gestões governamentais, elas são gestões de curto prazo, são gestões de 4 anos. E aí o que acontece é que a gente fica pensando na cidade, né, a gestão pública, os governantes, né, eles começam a trabalhar como se tudo fosse urgente, né, como se tudo fosse para agora, tudo fosse para curto prazo. E aí quando você começa a trazer tudo para esse campo da urgência, você não tem tempo ou você não tem, na verdade, condições de efetivamente investir naquilo que é fundamental, né? Ou seja, você começa a trabalhar de forma anacrônica, sem dados enfim, né? A gestão ela não se torna eficiente, né? E aí, bom, se as gestões, a princípio, elas são gestões de curto prazo, né? Então, quem é que fica na cidade? É o gestor? Não, quem fica na cidade é quem vive. Quem fica na cidade são as pessoas, quem está na cidade são as empresas. E, na verdade, né, com raras exceções, a gente não quer mudar de cidade, a gente quer que as cidades melhorem. E é por isso, né, por conta disso é que a gente precisa criar instrumentos e criar estrutura e mudar e repensar essa forma de gestão para que as pessoas, para que as empresas, para quem de fato está vivendo a cidade, né, possa intervir nessas decisões de médio e de longo prazo, né? O modelo de gestão é feito para 4 anos. Né? Então, quem tem que pensar a cidade por um prazo maior é quem vive nela, né? As pessoas, academias, universidades. Então, na verdade, isso que a gente chama de inteligência urbana passa por uma organização de informações, né, de forma digital, de maneira que todo mundo tenha acesso a isso com transparência, com confiabilidade, né? E esses dados, eles devem gerar diversos tipos de análise, né? Você deve gerar informações, por exemplo, dados ou indicadores que tenham a ver com coesão social, né? Quem são as pessoas, a renda, né? Onde elas vivem. Você precisa gerar algumas informações que tenham a ver com um conceito, né? Que é até, às vezes, um pouco complicado, que é o conceito de capacidade, né? De quantas pessoas vivem num determinado espaço, né? Ela deve gerar informações também sobre o uso do solo, né? Então, é importante que você tenha tudo isso e que você tenha tudo isso de forma acessível e de forma acessível, confiável e clara, né? No momento que a gente tem isso, veja que você tem a capacidade, inclusive, de eleger prefeitos, né, que, de fato, sejam capacidade de executar as decisões da sociedade civil e executar essas decisões de uma forma mais sustentável, né, da forma mais sustentável possível. E aí é que entra, né, o conceito de smart cities, né, ou cidades inteligentes, que é, na verdade, as cidades que, de alguma forma, conseguem, não é, alcançar esse status, vamos colocar dessa forma, não é, que conseguem trazer para suas dinâmicas, para sua gestão, né, esses indicadores, né, e esse conceito de inteligência urbana. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, na verdade, a gente está falando de uma cidade, né, que objetiva oferecer serviços, né, o tempo inteiro à população, serviços com eficiência, né, serviços com custos moderados, né, que preze pela questão sabe, do racionamento dos recursos, né, naturais, né, que preze pela sustentabilidade. E aí a gente percebe que esse conceito de cidade inteligente, na verdade, ele começa a ser ampliado. Então você sai daquele conceito que a princípio pensava a cidade principalmente a partir de um viés tecnológico e começa a pensar numa cidade que começa a incorporar critérios de humano, de conforto, de qualidade de vida, né? Onde o cidadão, onde a vida, né, do cidadão passa a ser algo, não é, relevante, onde o cidadão, na verdade, encontra oportunidade de emprego, de crescimento, onde ele se sinta valorizado. E é engraçado, né, que essa coisa das cidades inteligentes também tem a ver com a sensação, com o pertencimento. Porque quando a gente fala de cidades inteligentes, obviamente você tem instituições que medem isso, que criam critérios para medir isso, né? E nesses rankings de cidade inteligente, muitas vezes a gente vê
determinadas cidades lá que são colocadas, né, que são bem ranqueadas como cidades inteligentes, mas que quando você vai lá e conversa com o cidadão, conversa com aquela pessoa que vive naquela cidade, ela não sente nada daquilo, né? Ela não percebe. Então, isso é um outro critério também que, aos poucos, né, vem sendo incorporados aí a essa análise de cidade inteligente. Então, né, a gente sabe que existem determinados paradigmas que são paradigmas da contemporaneidade, como, por exemplo, a mobilidade, a qualidade de vida, né, a governança, a sustentabilidade, né, a economia. Então, quando a gente avalia cidades inteligentes, né, em geral, quase esses critérios, né, eles são considerados, mas dependendo da instituição, né, do critério de medição, você pode ter pequenas variações aí. Não é? Numa cidade inteligente, né, o poder público ele sempre vai trabalhar de forma preventiva, não é? Monitorando, gerenciando, tentando minimizar problemas, né, o mais próximo possível em tempo real. Beber uma aguinha aqui. E nas cidades inteligentes, né, os cidadãos, né, ela precisa criar mecanismos também para que esses cidadãos eles possam, na verdade, intervir e se envolver, né, na gestão da cidade, criando aí uma gestão participativa. Então, aí eu poderia perguntar o que é que define, de fato, uma cidade, né, como uma cidade inteligente? De novo, né, existem critérios. Eu trouxe aqui né, alguns critérios, né, da IESE Business School, né, que é uma universidade espanhola, né, que ela traz aqui, por exemplo, ela a princípio, né, ela elenca aqui 9 critérios como sendo os principais critérios para que a gente possa relacionar uma cidade como cidade inteligente, né? Então, a questão do capital humano. E aí, obviamente, né, capital humano, o investimento nesse capital humano, né, o índice de escolarização dessas pessoas, nas questões de coesão social, né, quem tá mais, ou seja, né, e aí avalia-se algumas questões como, por exemplo, a vulnerabilidade, né, quem tem mais, onde isso é mais presente ou não, né, as questões de economia, governança, não é? E aí, quando a gente fala de governança, também tem a questão da gestão participativa, não é? E de você criar mecanismos, né, para que as pessoas, de fato, né, participem, né, dessa governança. Você tem aí questões ambientais, mobilidade urbana, que é um paradigma da atualidade em todas as cidades do mundo, o próprio planejamento urbano, as conexões institucionais e o uso de tecnologia. Isso aqui são parâmetros. E aí tem uma outra coisa também, gente, que, de novo, né, você pode ter pequenas mudanças, né, de parâmetros aí, de uma instituição para outra, e é por isso que quando a gente pega esses rankings de cidade inteligente, às vezes a gente vê pequenas, né, diferenças, né, entre as publicações. Mas, de maneira geral, o que a gente pode dizer é que esses critérios que são colocados, na verdade, hoje, colocam a cidade inteligente, na verdade, entre 2 paradigmas, né, que é o paradigma tecnológico e o paradigma humanista. Em geral, olha, quando se fala de paradigma tecnológico, né, a gente está falando aí das TICs, né, das tecnologias, né, de informação da comunicação. Então, isso é algo que é avaliado. A questão das redes de infraestrutura, eu estou colocando aqui, né, a rede wireless, mas pense, quando eu falo de rede de infraestrutura, né, tem todas as outras, né, redes de infraestruturas necessárias para o bom andamento, o bom desenvolvimento de uma cidade, não é? As soluções de IoT, né, de internet das coisas, e por aí vai. E você tem do outro lado o paradigma humanista, né, que é o empoderamento do cidadão. E aí, quanto mais esse cidadão se empodera, quanto mais informação ele tem, quanto mais ele é capaz de utilizar esses sistemas inteligentes, ele se torna também inteligente. Então, você educa. Então vejam que do outro lado, né, tem uma coisa que não é explícita, mas é o caráter, na verdade, educativo dessas cidades inteligentes, né? A questão do engajamento.
Então, não é, às vezes a gente diz assim, olha, as pessoas não participam, de fato, elas não têm o hábito, mas a partir do momento que você tem uma ação, uma política pública que estimule, que traga essas pessoas, você educa, e uma vez que essas pessoas estejam educadas, né, e que estejam acostumadas a participar dessa gestão, né, é um movimento, é uma bola de neve, mas que vai rolar sempre no sentido positivo, né? A não ser que você tenha aí situações de rupturas políticas e por aí vai, como, enfim, né? É isso, né? Então você tem a cidade, quando a gente fala de cidade inteligente, pense nisso. Existem questões tecnológicas, mas existe um paradigma aí que é humano, né, de cidade. E aí, quando você fala de cidades inteligentes, você pode, você vai ler aí muita coisa, vocês podem ler, vocês vão ver que não existe, na verdade, um conceito acabado. A gente vê que existem uma série de iniciativas espalhadas pelo mundo aí, você tem mais de 150 iniciativas, e dentre essas iniciativas de cidade inteligente, você tem desde a criação de uma cidade nova em si, quanto a implementação de critérios que vão fazer com que uma cidade existente se torne mais inteligente, não é? É isso, né? E aí, de novo, né, são esses critérios, né, que vão gerar essas ideias e tudo isso aí que a gente entende como cidade inteligente. Ah, uma outra coisa também, né, que quando a gente também analisa uma cidade como sendo uma cidade inteligente, a gente precisa levar em conta alguns aspectos, né, da cidade, né, que dificilmente você vai conseguir fazer com que uma cidade, com que todas as cidades tenham todos os critérios aplicados e implantados da mesma forma. E aí não tem a ver só com vontade política, e nem com conhecimento, e nem com tecnologia. A própria história da cidade, né? O tempo que a cidade tem, o tamanho da cidade, a população da cidade. Então, você tem vários critérios. Então, quando a gente fala, de novo, né, dessas iniciativas, né, você tem de tudo, desde a criação mesmo da cidade, a criação de áreas dentro da cidade, né, que seriam os bairros inteligentes, até a aplicação de vários conceitos isoladamente ou em conjunto que vão fazer com que as cidades se tornem mais inteligentes e humanas. E aqui a minha ideia foi trazer alguns exemplos, né, do que a gente tem como cidades inteligentes. Olha, tem muita coisa e, na verdade, fica até difícil, né, trazer tudo, e até para que a gente possa comentar algumas coisas, né, porque vejam que é algo tão multidisciplinar que, para você se aprofundar, você teria que escolher um critério e, dependendo do critério, você precisaria de outros conhecimentos, né, de outros profissionais com conhecimentos mais específicos, né, em termos né, dessas questões que você quer estudar. Bom, vamos aqui a alguns exemplos, né? Mazda, em Abu Dhabi. E aí, quando a gente pensa, né, você já fica assim, né, poxa, será Dubai, né, enche, né, como é que chama? O Oriente Médio, né, tem alguns exemplos de cidades que se vendem como tecnológicas, que se vendem como inteligentes, mas no fundo elas são inteligentes por um lado, mas às vezes elas pecam em outros critérios, como por exemplo sustentabilidade, né? A questão de você, né, alterar determinados ecossistemas de forma irreversível, enfim, isso é uma grande discussão. Mas essa cidade, né, ela está aí categorizada quando você pega nas iniciativas de cidades inteligentes, né? Ela começou lá em 2008, né? A ocupação dela começou em 2010. Você tem, inclusive, alguns artigos que até questionam, né, que a ocupação dela, né, não está se dando da forma com qual foi planejado, com qual ela foi planejada, né, um investimento inicial de 22 bilhões de dólares, a população é uma cidade que foi planejada para 50 mil habitantes, né, e hoje ela está ainda com aproximadamente 330 habitantes. Então, né, questiona-se, né, sobre o investimento numa cidade que até agora está como uma cidade fantasma. Mas é uma cidade que tem uma proposta de trazer uma nova forma de utilização de recursos naturais, né? A matriz energética. É uma cidade que se propõe a ter a emissão zero de carbono.
certo? Então, se você pegar, por exemplo, todos os sistemas de geração de energia dessa cidade, eles são de energias renováveis. Até algumas coisas, por exemplo, muito comuns né, em algumas cidades do Oriente Médio, né, que é o uso excessivo de energia para a gestão para manutenção dos edifícios, né, essa cidade já traz algumas coisas diferentes, como, por exemplo, você criar uma arquitetura, né, que priorize a utilização de materiais sustentáveis, né, que aceita, né, vou colocar assim, entre aspas, né, que essa cidade está sendo desenvolvida numa região muito quente, que o calor faz parte. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver uma série de pequenas intervenções na cidade, né, de edificações, de aproveitamento, né, da ventilação natural, né, dentro da cidade, dentro dos edifícios. Então, coisa que não é tão comum, né? Veículos elétricos e por aí vai. Então, tá aí como referência, se alguém, né, para vocês depois puderem buscar. Oi? Tem uma mãozinha levantada aqui, Júlia. Júlia Pode quer falar, fazer alguma Júlia. pergunta. Oi, bom Oi. dia. Bom dia, Júlia. Eu tinha uma dúvida, Ricardo. Tipo assim, aqui no Brasil, existe algum Smart City? Existem iniciativas de Smart City, no sentido de você fazer com que algumas cidades, né, tenham incorporem critérios de Smart City. Mas se você me perguntar, na essência, se você for pegar a definição e o entendimento que se tem de uma Smart City, a gente ainda não pode dizer que a gente tem nenhuma Smart City, de fato, no Brasil. O que a gente tem são iniciativas. E aí eu vou até trazer algumas lá no final, só para a gente trazer como parâmetro de análise, né? Então, essa aqui é Abu Dhabi. Olha aqui uma outra situação em Toronto, no Canadá, o Quayside. Na verdade, pense que isso aqui era uma proposta da Google de você implantar um bairro inteligente inteiro nessa área, né, de forma que a Google iria, assim, supostamente aplicar aqui, fazer disso um laboratório. Todo o desenvolvimento de tecnologia, né, para que pudesse, né, voltados, né, para essa questão das cidades inteligentes, né, isso aqui iria ser um laboratório, né, um investimento inicial de 20 milhões e por conta da pandemia, né, na verdade, né, a desculpa foi a pandemia, a gente não sabe, mas existem também algumas informações que chegam aí que, por algum motivo, né, a população da cidade de Toronto não quis isso. Né? Eu ainda não pesquisei o suficiente, sabe, para afirmar o porquê. Mas, enfim, né, quando você pega hoje, fala-se que por conta da pandemia e da incerteza com relação ao investimento, isso aqui foi um projeto que foi abandonado. Né? Mas seria a criação de uma grande área, onde você teria espaços de moradia, onde você teria espaços de trabalho, cowork, todos os conceitos, né, que a gente pudesse aplicar aí numa cidade inteligente seriam aplicados nesse bairro para supostamente serem levados mais adiante. Diga. Eu tenho uma dúvida, assim, em questão, esse projeto que seria um bairro, né? Algo Sim. completamente 100% Smart City. E o resto da cidade que não aplicaria essa mesma coisa. Eu tenho uma dúvida, assim, qual seria o mais eficiente? Pegar todo esse custo, toda essa verba e aplicar em soluções mais simples, mais eficientes na cidade toda, em boa parte da cidade, assim, no tráfego, no trânsito, arborizando as ruas, fazendo coisas assim mais simples na cidade toda, ou fazer um bairro só um bairro, entendeu? Vou pegar lá. Boa pergunta. Eu não vou responder isso agora, porque isso era uma pergunta que eu queria largar para vocês lá no final. Se vocês pegarem, por exemplo, as propagandas imobiliárias hoje no Brasil, a gente vê uma série de pequenos empreendimentos aí sendo licenciados e lançados com esse rótulo de bairro inteligente. E aí eu me pergunto se é possível mesmo a gente ter um bairro inteligente dentro de uma cidade
obtusa, para não usar um termo, né, Mabel? Dentro de uma cidade burra. Será que a inteligência dentro de uma cidade burra? Será que eles só se dá conta? Veja que eu não estou dizendo que é o caso de Toronto, tá? Eu não estou dizendo que Toronto é uma cidade burra, eu estou fazendo um contraponto com algumas coisas que a gente vê por aí, né? Loteamentos sendo licenciados e vendidos e utiliza-se uma propaganda, né, do ponto de vista aí do imobiliário como se, bairro inteligente, em locais, em cidades que, na verdade, se você for buscar aí os critérios que são utilizados para classificação como cidade inteligente, não tem vários, não é? E aí também tem uma outra coisa, viu? Isso aqui, na verdade, seria uma iniciativa de uma empresa particular para você utilizar aqui como um laboratório. Quando a gente fala de cidades inteligentes, obviamente que algumas coisas podem ser implantadas por uma empresa, mas nenhuma empresa privada vai dar nada de graça a ninguém. Ela só vai dar a partir do momento que exista alguma contrapartida e que ela possa ganhar alguma coisa, porque o mundo capitalista é isso, tá? Então, deixa essa sua pergunta um pouquinho mais para o final, que aí a gente, né, pensa junto, né, com relação a essa resposta aí. Aqui, olha, Songdo. Essa aqui, nossa, se vocês puserem aí, pesquisarem, vocês vão ver coisa, viu? Essa aqui eu fiquei impressionado também quando eu estava, né, fazendo a pesquisa. Isso foi para uma disciplina, né, que eu fiz no semestre passado, como é que chama? No mestrado, né, no programa de pós-graduação de estudos territoriais da UNEB, que tinha uma parte da disciplina que se propunha a discutir essa coisa de inteligência urbana. E aí, né, assim, a gente pesquisando, nós encontramos algumas coisas, por exemplo, Songdo fica na Coreia. Então, quando a gente pesquisa, inclusive, referências urbanas, né, de projetos urbanos, de intervenções urbanas, aparece muito a questão de Shengchong, né? Ou Shengchong, eu não sei se eu estou pronunciando certo, né? Que é uma região onde, na verdade, você tinha uma massa construída muito grande e muita coisa foi demolida, foi retirada para você devolver o rio à cidade e criar espaços de sociabilidade. Songdo, na Coreia, né, ela já vem, o projeto iniciou em 2004, né, a ocupação iniciou apenas em 2008, você teve um investimento inicial de 40 bilhões de dólares, né? É uma cidade que foi projetada, certo, que está sendo projetada para uma população de aproximadamente 200 mil habitantes e hoje ela só tem 90 mil. Mas quando você pesquisa sobre Songdo, você vê que tem uma série de elementos, né, daquilo que a gente está lá, que o mundo hoje contabiliza ou dos índices, né, para qualificação como uma cidade inteligente. Então, por exemplo, você tem uma série de sistemas aí, é uma cidade pensando, na verdade, na questão da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, né? Você tem uma série de recursos aí. Você tem, por exemplo, estruturas para captação de água da chuva em praticamente todos os prédios construídos na cidade. Então, essas estruturas, elas são, essa água ela vai, né, para o subsolo dos prédios e depois essa mesma água ela é utilizada, né, para regar, para limpeza urbana, para uma série de outras coisas. Então, sistema de captação de água, né? Transporte público, praticamente o transporte público todo dessa cidade, ele é formado por uma frota elétrica e você já tem vários, né, veículos autônomos, né? Você tem aqui na Coreia do Sul a internet mais rápida do mundo, você tem um sistema onde você, em todas as casas onde você liga a televisão e você interliga-se com a rede, e aí, na verdade, a partir dessa rede você pode buscar informações, né, sobre a cidade, informações sobre a gestão pública, informações sobre os sistemas urbanos. Você pode, por exemplo, né, a partir da sua televisão de casa, entrar e procurar saber, por exemplo, né, sobre um determinado museu que tem na cidade. Né? De que horas a que horas ele fica aberto? Quanto é que custa? Você pode buscar informações públicas, então você tem uma série de tecnologias aí nessa cidade, por exemplo, para você, de repente, fazer coleta de sangue em um determinado ponto da cidade e, a partir de alguns equipamentos, você envia isso para análise num laboratório que fica em outro lugar e depois recebe a resposta.
o lixo nessa cidade, você não tem coleta de lixo, pontos de coleta, você tem, na verdade, um grande sistema, né, que é todo subterrâneo, todo no subsolo, dos prédios, né, quando você descarta o lixo, você joga esse lixo numa caixa, esse lixo vai para uma tubulação e ele é transportado a vácuo, né, a uma velocidade aí de aproximadamente 70 km por hora, para uma estação onde esse lixo é separado, triturado, incinerado, né, aquilo que é possível incinerar, e essa incineração gera, de novo, né, gerando energia que vai ser aproveitada de novo para a cidade, né? Então, assim, se você pesquisar sobre Songdo, você vai ver uma série de elementos, né, que estão ali, digamos assim, né, nessa direção do que a gente considera. E fora que é uma cidade que você tem espaços públicos, né, você tem bastante área verde, mas aí, de novo, né, quando a gente fala das cidades inteligentes, né, uma questão hoje muito importante é a questão ambiental. E, às vezes, algumas coisas não são totalmente colocadas, e a gente vê também que muitos desses rótulos, né, eles são utilizados como uma forma, às vezes, de você valorizar a cidade, de você valorizar o investimento, né, do mesmo jeito que há alguns anos a própria questão patrimonial e o rótulo de patrimônio da humanidade foi utilizado para se dinamizar as questões, né, o turismo, né, em algumas cidades, alguns desses rótulos de cidade inteligente também são utilizados para monetizar essa cidade de alguma forma. Boa parte dessa cidade foi construída em uma área imensa de aterro sobre o mar. E aí eu me questiono, e aí vejam que talvez eu nem tenha tanto subsídio para isso, mas eu entendo que uma cidade, né, um aterro imenso que você faz, né, sobre o mar, você de alguma forma tem um impacto ambiental ali sobre toda a biota, né, e eu nem digo a biota marinha, sobre toda a biota da região, que é imenso. Você constrói uma marina, você imagina você construir quase que mais a metade dessa área aí, ela foi construída numa área de aterro, na cidade para 200 mil habitantes, certo? Outra coisa também, gente, que aí é porque as coisas vão clareando aqui e eu vou lembrando, né? Quando a gente estuda um pouco de história das cidades, né, a gente percebe, né, que você tem vários modelos de cidade, desde quando você é lá para Lewis Mumford, né, que você pesquisa a cidade na história, você vê que essas concepções de cidade é algo que são muito presentes, né, na história da humanidade, né? Quando você pega, por exemplo, Leigh Howard, né, que pega lá a Cidade Jardins do Amanhã, você fala de um modelo de criação para a cidade para X habitantes, mas até hoje nenhuma cidade conseguiu criar um mecanismo de controle para dizer, a minha cidade vai ter exatamente tantos mil habitantes. Como é que você barra? Como é que você impede a chegada? Né? Porque isso é muito comum. Quando algo dá certo, se torna próspero, você tem uma tendência das pessoas buscarem aquilo ali. É uma lógica humana, né, das cidades. Então, eu me pergunto também como é que essas cidades, né, conseguem estabelecer esse número exato e controlar isso. E aí, ó, vejam que, na verdade, ó, eu trouxe 3 exemplos aqui. Um exemplo de uma cidade, um exemplo de um bairro, praticamente, bem grande, né? E um outro exemplo de cidade inteira, né? E agora eu estou trazendo outros exemplos aqui, um contraponto para a gente pensar. Você tem também uma série de parâmetros aí sendo incorporados por cidades como Nova York, né, como Pequim, para que essas cidades também possam ser qualificadas, né, e possam figurar dentre esses rankings de cidades inteligentes. Aí eu me pergunto, será que é possível, não é, utilizar as mesmas políticas, utilizar as mesmas estratégias, né, para uma cidade de 200 mil, né, como, por exemplo, Songdo, e para uma cidade como, por exemplo, Nova York, que tem 8 milhões e meio de habitantes aproximadamente, para uma cidade como Pequim, gente, que tem 21 milhões e meio de habitantes, será que é possível estabelecer as mesmas estratégias? Então, vocês entendem como o critério muitas vezes pode mudar? Uma coisa é você construir do zero, outra coisa é você pegar uma cidade que tem, não sei, né, quantos anos de história, cidades europeias, por exemplo, né, que tem 500, 600, às vezes mais de 800, 1000 anos de história, e você implementar determinadas estruturas, né, que são
utilizadas para contabilizar ou para fazer com que essas cidades pontuem dentro do ranking de cidades inteligentes. Será que a gente pode implantar as mesmas estruturas do mesmo jeito? Né? Então, são perguntas, né, que são Temos feitas. aqui 2 mãozinhas levantadas, Ricardo. Me dê só um minutinho para fechar Alane esse raciocínio. E Tá aí, ótimo. é isso, olha, por exemplo, né, se você vai para Pequim, eu já dou a palavra a vocês, pessoal. Pequim, por exemplo, é uma cidade hoje onde tudo é informação, tudo vira informação. E essa informação, ela é de fato contabilizada, certo? Sistematizada, você gera assim, índices para tudo. Então, na verdade, hoje em Pequim não se faz nada em termos de planejamento urbano que não seja apoiado nessas informações, nessa tecnologia. A mesma coisa, por exemplo, a cidade de Nova York. Então, você tem uma série de investimentos aí no sentido de melhorar a mobilidade, no sentido de fazer com que as pessoas caminhem, né, mais a pé, no sentido de criar espaços de sociabilidade, fechar ruas, eletrificar carros, você criar frotas inteligentes, carros elétricos, certo? Você trazer bicicletas para a cidade, não é? E, de fato, compartilhar isso a um preço justo. Então, você tem... Nova York, gente, se você pesquisar, tem um nome, tem um aplicativo que eu esqueci o nome, mas se depois vocês quiserem eu posso pesquisar, né? Eu vou lembrar, que é o seguinte, como é uma cidade que é muito densa e muito vertical, a própria população não admite que você tenha lotes vazios, lotes de engorda na cidade. E aí existe um aplicativo onde as pessoas, ao verificar que lotes subutilizados, mal utilizados, certo? Dentro da cidade, elas fotografam, mandam isso para a gestão pública, certo? De forma, e aí você começa a criar uma pressão social para que a gestão pública, né, dê alguma utilização àquele lote, né? E mesmo na cidade, mesmo no país, onde propriedade privada é algo intocável, você já tem isso. Ou seja, aquilo que a gente fala né, da função social da propriedade, né? Aqui no Brasil a gente diz que a função social da propriedade está acima da função que o direito coletivo está acima do direito individual, né? A gente fala, por exemplo, do Estatuto da Cidade, como é que chama? Do dispositivo que ele tem de parcelamento, edificação compulsórios, da possibilidade de desapropriação com títulos da dívida pública, a gente não vê isso acontecer. E num país onde você tem essa questão da propriedade privada como uma pedra, como uma lei pétrea, você vê ações como essa, e que faz com que, por exemplo, a cidade de fato ganhe uma função social muito mais do que a nossa. Então, vocês conseguem perceber onde é que entra aí os critérios de inteligência urbana e de cidade inteligente? Então, tem muita coisa. Você tem, por exemplo, sistemas hoje de transporte que já fazem com que ônibus se tornem praticamente... com que ônibus, em alguns lugares, eles já circulam praticamente como Uber. Então, o ônibus ele não vai parar em todos os lugares, né? O ônibus ele vai circular e vai ter uma frota maior em locais onde as pessoas, né, tenham mais demanda. E isso é feito, basicamente, baseado numa informação que sai diretamente do celular. É o uso do celular em determinadas áreas que vai determinar a quantidade de pessoas que precisam de transporte público numa área ou em outra. Existem serviços públicos, por exemplo, hoje, né, na cidade de Nova York, você tem uma espécie de uberização de alguns serviços públicos, porque quando você pega um Uber, você não vai lá, se você for bem atendido, você não dá uma estrelinha, você pode fazer isso para todos os serviços públicos, né? E em muitas cidades americanas hoje você já faz isso, e isso é considerado como um critério, obviamente, de qualidade de serviços, e isso é levado em conta nesses países. E é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ir, quem levantou a mão. Oi, bom dia. Tá me ouvindo? Temos aqui Gutenberg. Oi, Gutenberg, pode falar. Quando você apresentou as cidades que foram criadas para ser inteligente, né, eu fiquei pensando, qual é o custo de vida dessas cidades? Porque você tem Nova York, né, que não foi uma cidade que foi criada para ser inteligente, que foi se desenvolvendo, e o custo de vida lá é bastante alto, né?
Daí eu fiquei me pensando, como é o custo de vida nessas cidades que foram criadas para ser inteligentes? Isso é acessível para todas as pessoas ou só é para uma parte determinada da população? Boa pergunta. Em geral, essas cidades também criadas para serem inteligentes, na verdade, elas criam determinadas estruturas de trabalho, de cowork, de funcionamento dessa economia que faz com que, em geral, que aquilo seja atrativo para pessoas que estão inseridos, né, em determinados nichos econômicos, né, em atividades econômicas ou seja, que aquela pessoa tem condição de manter aquilo ali e de viver aquilo ali, não é? E elas, por exemplo, em algumas situações, por exemplo, como Songdo, eu não encontrei nada em termos de número, mas o que se fala é que sabe, o que se divulga é que, de fato, você tem, sim, uma economia bem interessante, principalmente na utilização, sabe, de energia, por exemplo, até em relação a outras cidades da Coreia do Sul, o custo da energia lá é muito baixo. Mas, por exemplo, eu não encontrei nenhum estudo, por exemplo, que me diga a questão da habitação, né, do morar na cidade, né? Imagino também que pelo fato de você estar numa área, né, numa região inteligente, né, são regiões que você tem infraestruturas, né, principalmente infraestrutura de deslocamento, e se você tem infraestrutura de deslocamento, obviamente que as mercadorias e os serviços vão ser barateados. Mas isso é uma teoria, né? Eu não sei, por exemplo, se isso é utilizado como uma forma de você criar valor e, de repente, vender um empreendimento, ou vender uma moradia, né? O que vai fazer com que o aluguel de uma moradia seja mais caro. De fato, eu não tenho essa informação. Nova York, na verdade, ela foi uma cidade criada para ser densa. Você tem alguns, digamos assim, a incorporação de uma série de mecanismos aí para torná-la inteligente, mas, por exemplo, eu sei que a moradia no centro de Nova York é muito cara, né? A moradia lá é mais barata nos subúrbios, entendeu? Isso é uma coisa também que é muito, uma informação que ainda é pouco, sabe, divulgada, assim, nessas abordagens que a gente faz de cidades inteligentes. Mas, assim, seguindo a lógica, se você tem infraestrutura boa, isso vai permitir desenvolvimento de serviços, atividade econômica, então a lógica é que você tem um custo mais barato, né? O que não acontece em alguns lugares que não são inteligentes, mas utilizam isso como uma estratégia mercadológica, né? E aí muitas vezes eles vendem sonhos. Temos aqui a Alana, estava com a mão levantada e abaixou. Alana, você ainda quer fazer sua pergunta? Quero sim, só que eu reformulei após a fala do professor. Uhum. Eu estava querendo entender em relação ao custo de vida que vocês estavam discutindo, que eu imagino que, principalmente num país como o Brasil, que já está sendo feito isso, tipo, Alphaville da vida, que esse sonho, como o professor falou, não são inteligentes. Isso não são bairros nem cidades inteligentes, até porque a Alphaville aqui de Salvador, pelo menos, está inserida na cidade que não tem de inteligente, não tem quase nada, mas são bairros que eles oferecem, são bairros de empreendimentos que oferecem um certo conforto maior. Alphaville tem engarrafamento de carros em determinados horários para entrar e para sair. Enquanto que as cidades inteligentes, elas prezam por transporte público de qualidade, de você não precisar do carro. Então, vejam que muitos dos empreendimentos de Salvador, na verdade, eles utilizam esse nome, né, de cidade inteligente como uma estratégia mercadológica, para você vender, por exemplo, sabe, um empreendimento imobiliário novo, né? Da mesma forma que em outro momento foi utilizada estrategicamente a ideia do sustentável, do uso do celulite para vender como algo sustentável. Aí, quando você ia ver na própria obra, de sustentável tinha quase nada, né?
A gente tem alguns exemplos em Salvador de edifício classificado como sustentável e é revestido em pedra. Pedra é nada sustentável. Tá? Você remover pedra da natureza para usar como revestimento é nada sustentável. Então, é como o professor Ricardo mesmo fala, né? É uma estratégia de mercado. Né? É isso que a gente Usa-se do precisa ficar mote, muito da coisa da moda, como artifício para vender. Né? Tem aqui Vinícius também com a mãozinha levantada. Pode falar, Vinícius. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Eu gostaria de perguntar sobre a questão da aplicação dessas cidades, de como a gente deve pensar, por exemplo, na questão de Salvador e em outras cidades também, que a gente tem diversos problemas sociais, políticos e etc. E como é que a gente deve iniciar essa discussão e aplicar melhor os recursos e tudo mais, sendo que, por exemplo, a gente não tem nem saneamento básico direito. Então, como é conciliar essas questões para a gente ter uma cidade inteligente? Bom, saneamento básico, né, entra em infraestrutura, que é um item considerado para que a gente, né, possa dizer que a gente tem uma cidade inteligente, ou seja, o percentual de cobertura. Então, a gente vê que Salvador, em algumas situações, né, está longe de ser uma cidade inteligente. Olha, Vinícius, eu costumo dizer também que para determinadas perguntas, né, a gente não tem uma resposta pronta, né? Quando você fala disso, né, você está indo para um campo que é científico, que muitas vezes você precisa estabelecer determinadas pesquisas para orientar o andamento do seu trabalho. Você precisa, na verdade, dispor de bases de dados informatizadas para gerar conhecimento para tomadas de decisão. Mas o que eu poderia lhe dizer é que, na verdade, assim, todas essas decisões que são tomadas, né, no sentido de você investir em ações para tornar uma cidade inteligente, tudo isso precisa partir da cidade. Quais são as dores da cidade? Né? A gente precisa ouvir as pessoas. E aí, de novo, ouvindo as pessoas, a gente precisa criar mecanismos para fazer com que, para trazer essas pessoas para essa discussão. Certo? Porque o que a gente vê, na verdade, de fato, é justamente o contrário. É a coisa indo de cima para baixo. E aí, de novo, algumas ações até geram, de fato, inovação. Algumas ações até contribuem, sim, para a qualidade de vida das pessoas. Mas, de novo, quando você pega e estuda e lê os conceitos e vê tudo aquilo que você fala de cidade inteligente, a gente vê que as ações, as decisões, elas partem da dor, abre aspas, né, diária do cidadão, certo? Então, você, na verdade, né, tem tem o diretor, Nova York tem um cargo, né, de diretor, se não me engano, dessa coisa da área de tecnologia para cidades inteligentes. Então, ele tem uma fala, né, que tem um vídeo dele no YouTube, que ele fala assim, muito, muito claro. Você não deve, na verdade, criar o tempo inteiro soluções para as pessoas. Você precisa criar soluções com as pessoas. Você não vai criar um app para as pessoas. Você vai criar um app com elas. E aí eu me pergunto, né, uma série de coisas que foram utilizadas e que até funcionam, têm o seu lugar, não é? Eu me pergunto em que momento as pessoas foram ouvidas. Pouquíssimas situações. Então, você tem uma gestão que vai pegar ali, dentro daqueles critérios que são utilizados para se eleger uma cidade com inteligente, o que a gente vê é a gestão escolhendo e acabou. Olha, vamos fazer primeiro isso, vamos fazer primeiro aquilo, né? E, de um lado, você tem uma população que, aí, de novo, é difícil, é como se aquelas pessoas estivessem tão afastadas disso, fica difícil. A pessoa não tem o que comer, a pessoa não tem um banheiro em casa, não é? A vala passa na frente. Então, às vezes, quando a gente fala de discutir a cidade, às vezes para aquela pessoa você está falando de uma coisa que é tão distante que ela vai dizer, ai, que eu vou discutir cidade nada, não tenho o que comer, eu quero saber o que é que eu vou comer daqui a pouco. Essa é a realidade, não é fácil. Mas você deve ter, na verdade, ações que façam isso, que partam de baixo para cima. E a partir daí é que você elege
né, as prioridades de fato, e que você pensa a cidade junto com essas pessoas que estão ali utilizando o tempo inteiro. Aqui, de novo, olha, tem uma instituição, né, chamada Connected Smart Cities, né, que é uma instituição que também cria parâmetros, né, para se medir esse, digamos assim, o quanto as cidades brasileiras são inteligentes, e aí cria rankings, né, das cidades. E aí, de novo, você tem vários rankings, mas quando você vai, por exemplo, para essa coisa das smart cities brasileiras ou das iniciativas, o que a gente vê são ações isoladas. Por exemplo, esse NOA, ele é daqui da cidade de Salvador, né? É um aplicativo onde você pode, na verdade, interferir em algumas questões da gestão, você pode fazer denúncias, você pode dizer algumas coisas que funcionam, que não funcionam, mas as pessoas estão tão desacostumadas a participar que é difícil. Eu dou um exemplo que eu já usei, né, 2 vezes. Faltou luz aqui num poste bem na frente do meu prédio. Eu, entrei nele aqui, tirei foto, mandei por ele mesmo. E, né, passou um tempinho, não demorou nem uma semana, né, que se a gente fosse considerar isso num outro lugar, nossa, 4 dias para trocar a luz de um poste é um absurdo, não existe, sabe? É o que eu digo, que é o padrão de qualidade, mas a gente precisa partir de alguma coisa, né? Então, é válido, certo? Esse NOA, para se alguém estacionar na porta da sua garagem, você pode tirar uma foto e mandar para Trem Salvador, a foto da pessoa estacionada em local irregular. Então, você tem, né, a ideia, o que a gente não sabe, o ruim é, por exemplo, que esses aplicativos, na verdade, eles geram uma informação que vão só para a gestão pública, mas para a gente considerar isso como sendo algo inteligente de verdade, isso tem que estar disponível para todo mundo. A quantidade, os carros, aonde, quem para mais, onde se multa mais, onde se multa menos. E aí as pessoas podem tomar as decisões junto com os administradores. Outro que funciona, esse Fala Salvador, não é? Aqui eu olho minha rua, por exemplo, teve uma época aqui, não faz muito tempo, que tinha uma vegetação que começou a subir o poste e a vegetação estava tomando conta do fio, né? Fotografei, né? Porque de vez em quando eu saio, passo andando, vou caminhar, fotografei e mandei para esse Fala Salvador como se fosse a ouvidoria da cidade. Funcionou. Então você tem aplicativos aí para essa questão da frota de ônibus, para ver o horário de ônibus, aplicativos que são utilizados, por exemplo, para você marcar ou tentar marcar consultas hospitalares, né? Alguns aplicativos aí para gerir a questão do transporte, dos semáforos. Em alguns lugares você já tem, por exemplo, semáforos inteligentes, né? Que são ligados ou desligados a partir de um sensor que você tem e que avalia a quantidade de carros que está passando ali no lugar. Você tem, por exemplo, né, na cidade de... ai, meu Deus, na cidade do interior de São Paulo... eu vou lembrar. Um aplicativo que, na verdade, a cidade recebe de 3 em 3 dias imagens, né, fotografias aéreas da cidade como um todo. E com isso você pode fazer, por exemplo, a gestão não só ambiental, mas observar, por exemplo, se você tem construções irregulares, invasões dentro da cidade, porque no momento que você tem ali a mancha, né, o buraco na vegetação, pô, aquilo ali, a árvore está morrendo do nada. Tem alguém cortando, tem alguém entrando ali, tem alguém invadindo, e aí você consegue fazer, né, essa gestão, por exemplo, né, das áreas públicas da cidade. Você tem, por exemplo, investimento em frotas, né, de carros que são movidos à energia elétrica. São carros mais caros, mas que quando você avalia o custo de manutenção a longo prazo, o custo de energia, né, ou quando você gasta, em geral, um carro a energia elétrica, né, ele consome o gasto, por exemplo, com combustível, né, que o carro a combustão, a gasolina, o motor é gasolina, a elétrico, o combustível dele é eletricidade. É 1/4, né? A própria manutenção, pelo fato de você ter menos peças soltas, você tem mais peças, né, compactas no carro elétrico, isso também diminui a própria manutenção, o custo de manutenção do veículo, a quebra de peças. Então, isso a longo prazo é interessante. Você tem cidades, por exemplo, que faz até a questão da segurança, não é? Que utiliza tecnologias para a questão da segurança, monitoramento via drone, câmeras de reconhecimento facial, né?
Mas, enfim, até em função disso, você gera estratégias de rotas, de bloqueio. Mas, de novo, vejam que a coisa aqui ainda está muito no sentido de você usar a tecnologia para melhorar um ponto da gestão, mas isso não está sendo construído com as pessoas. As informações não estão vindo das pessoas. As pessoas não recebem. Isso não é sistematizado e gerado informações para as cidades. Então, é por isso que quando a gente pega a ideia de cidade inteligente, a gente vê que está muito longe. Então, eu diria isso, né? Se eu fosse pensar em como aplicar esses conceitos de cidade inteligente, a primeira coisa que eu faria, e que é uma coisa simples, gente, quando você estuda a gestão urbana, é algo que está aí há muito tempo. Ou seja, por mais que eu seja estudioso da cidade, tem milhões de aspectos na cidade que eu não vou conseguir perceber, porque ninguém consegue viver todos os espaços da cidade. Você precisa ir para as pessoas. E é isso que a gente não tem. E, no mais, gente, eu acho que é isso a ideia hoje, né? Porque também, deixa eu ver, eu também falei, igual o Nego do Leite. Não sei que horas são. Já são 10h30. Mas era isso, trazer elementos, de novo, você não vai encontrar um conceito. E o conceito que você encontrar hoje sobre cidade inteligente, ele vai mudar, porque a cidade muda. As concepções sobre cidades, elas mudam. Mas é isso. A ideia foi trazer elementos que possam servir, né, para que a gente possa estar o tempo inteiro refletindo sobre as cidades inteligentes e sobre essa gestão urbana. Porque logo, logo, vocês serão aí os profissionais que vão, né, não tenho dúvida de que muitos de vocês, ou boa parte de vocês, vão entrar aí, enveredar por empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, né, vão trabalhar também, vão projetar, mas vão trabalhar na gestão, né, urbana. E aí a gente precisa, né, ter essa crítica de cidade, até para que a gente não fique repetindo aí, né, coisas sem de fato, né, pensar, né, sobre o que a gente está falando. Então a ideia era essa. Estou agora aqui disponível para vocês, o que vocês quiserem perguntar, conversar. Eu vou parar Volta aí na tua câmera. E vou voltar para a câmera. O pessoal interagiu bastante aí, né, ao longo do evento, né? Uhum. Da sua palestra. O pessoal aqui está agradecendo, dizendo que você não falou muito, não, que você falou bem. Estou vendo no chat. Gente, eu que agradeço. Estamos aí com um público acima de 80 pessoas, maravilhoso, né? O pessoal que está agradecendo, está adorando. Meu contatinho aí está gravado. Essa apresentação fica depois, aí pela participação. Ricardo Cortizo está falando aqui, também tem um problema da bateria do carro elétrico. Tem países que estão com cemitérios de carros em função do custo, do alto custo da carga, né, dessas baterias. Na Se verdade, possível, pesquisa no Google e fala um pouco sobre isso. Eu nunca pesquisei isso, não. Eu sei que o custo da bateria é alto e em algumas situações você precisa do lítio e que você tem, muitas vezes, o lítio, às vezes, né, é extraído em países que utilizam trabalho infantil, trabalho escravo, coisa que ninguém fala. Pois é. Tudo tem ônus e bônus, mas o custo assim... da tecnologia, em alguns lugares, é algo bastante questionável, né? Porque os insumos são de origens diversas e muitas vezes perpassa por situações delicadas, complexas e deixa eu ver como é que eu falo melhor isso, né? Evitáveis, né? Evitáveis. A questão também dos lucros, né? O pensamento do lucro sempre empurra um pouco também, né? Diz que sempre para baratear as coisas você tem que ter produção em escala, né? Esses argumentos do capital, né? Que muitas vezes a gente sabe que é uma falácia para gerar lucro,
para quem interessa e quem está na outra ponta que sofre, né? Sofre as consequências. Mas, Ricardo, maravilhosa sua palestra. Eu acho que abre assim um campo, né, de debate muito amplo, né? Falar de cidade sempre é isso. Como você mesmo disse, são muitas vertentes, são muitos caminhos, né? Dentro do pensamento urbano, que é um pensamento multidisciplinar e transdisciplinar, né? A gente tem sempre essa complexidade aliada, né? Para que a gente faça análise, mas o importante é esse início das coisas, né? As cidades inteligentes, elas começam a ter essa provocação, esse caminho, né? As pessoas começam a tomar conhecimento disso, e como você mesmo diz, as pessoas devem puxar essa questão, né? Se a gente observar hoje, as cidades que são chamadas inteligentes são cidades de altíssimo padrão, né? Eu acho que Singapura é o topo, né? Se eu não estou enganada, Singapura é o topo, né? Mas Singapura, né? Vamos combinar que ela já nasce assim, né? Outra coisa é você pegar uma cidade como a nossa, que tem aí 500 anos de história, uma trajetória tortuosa, e querer impor isso da noite para o dia, é um processo. Né? Tanto que você pode ter cidade inteligente e as cidades do interior, elas podem ser inteligentes com opções e recursos até não tecnológicos. Questões simples, tecnológicos do ponto de vista da informática, né? Mas com técnicas muito simples, com atitudes muito simples, você pode estar melhorando a vida das pessoas, fazendo com que o dia a dia das pessoas seja um dia a dia mais fácil, mais aprazível, né? Eu acho que é uma provocação para várias outras coisas, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Quando você começa a estudar cidades inteligentes, você vê que isso é o que puxa todo o discurso que a gente vê do SIM, né? Do mesmo jeito que a gente tem o BIM, a gente teria o SIM, né? O City Information Modeling, mas para isso você precisaria de um estágio de inteligência urbana, que eu acho que a maioria das cidades ainda está muito longe disso, né? De você gerar essas informações e quantificar. Exato, tem todo um processo de incluir os dados nessa plataforma para depois a coisa se viabilizar. Né? E não só isso, cidades consolidadas, na verdade, você já tem um capital construído que foi construído em uma outra época, com base em uma outra lógica, e você não tem como pegar toda essa produção de cidades e simplesmente dizer assim, não, vamos passar uma borracha aqui agora, e acabou, e agora é tudo novo. Não é assim. Exatamente. Léo Chaves. Léo, amigo da gente. Oi, Léo. Léo, você tem possibilidade de abrir a câmera? Aparece aí para a gente. Lucas pediu desculpa, não pôde ficar até o final, porque ele estava com uma reunião. Tá? Eu até quis provocá-lo aqui para ver se ele entrava no final do debate, mas ele estava com um compromisso agora 10h30. Ele precisou sair e me avisou. Viu, Ricardo? Então, Léo está falando aqui que, como funcionário da Fundação Mariléo Ferreira, e ex-funcionário da SEDU, ele sabe a dificuldade que é Salvador chegar a esse nível de cidade inteligente, né? E que, como você falou, as ações precisam partir das dores das pessoas e da cidade, mais das ideias dos gestores. Essa questão, né? A gente tem que parar de deixar na mão só do gestor as decisões. Saber reivindicar, saber exigir que as coisas mudem e que não as coisas sejam alteradas ao sabor das campanhas, né? Que é o que acontece. A cidade de Songdo, na Coreia, certo? Enfim, você sabe, em média, assim, a média, quantas horas de estudo por dia as crianças ficam na escola? Isso é uma coisa que faz toda a diferença. E essas crianças, elas já vêm com uma estrutura, sabe, de ensino, onde a tecnologia faz parte daquilo ali. Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu já conversei com muitos dos meus colegas, assim,
que eu acho assim que uma série de questões que a gente discute na faculdade de arquitetura, né, sobre cidade, a gente só vai ver uma mudança quando a gente conseguir levar isso para o ensino médio, para o menino que está lá na terceira, na quarta série, até porque a gente tem sim como falar com eles de uma forma menos técnica. Eu tenho certeza que se eu chegasse aqui até com essa abordagem aqui que eu falei, eu poderia levar isso, por exemplo, para uma escola e, sabe, e essa dificuldade, mas isso precisa ser feito em massa, não adianta você levar para uma escola, você tem que virar política pública. E aí a gente vai começar a ter uma evolução do pensamento de cidade. Léo fez uma aparição aqui e saiu. Quer falar, Léo? Opa, bom dia. E aí? Tudo bem? Eu fui atrasado na palestra, aí já peguei o finalzinho, desculpe aí. Aí eu entrei aqui, ainda estou com a cara de... Fiquei até tarde fazendo negócio do TCC e esqueci. Eu queria dar só parabéns aí a Ricardo, e bom revê-lo aí, depois de um ano, né, que a gente viu no Intercult passado, ano passado. Aí teve um ano que eu não falo com ele. Essa pandemia tá complicado. Bom dia, pessoal. Eu fiquei quase 2 anos sem ver a Mabel presencialmente. Pois é. Gente, nos vimos sábado passado. Ele me extraiu de casa sábado passado para a gente fazer um rolê. Mas foi muito bom, por sinal. Mas é isso, Ricardo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, né? Que a sua fala bastante extensa e plural, né? Aborda muita coisa. Por enquanto, aqui só parabenizando. Eu tô vendo só os comentários aqui. Estou aqui parabenizando. Quem fez comentários mais abrangentes, você já respondeu na processo. A Lana está falando aqui, em relação ao ensino nas escolas, existe um setor na Trans Salvador que já trabalha com essa intenção, com a orientação do trânsito com os alunos do ensino fundamental. A educação para o trânsito, né? Que eles fazem com os pequenos. Alguma coisa, é bom. Mas é isso. Eu acho que tinha que ser uma coisa ao contrário, tinha que partir da escola. Na hora que viam componentes e um curricular. É uma questão também de formação para a vida, né? Sair um pouco daquela coisa das matérias, né? E trazer um pouco a vivência, né? A vivência na cidade, a educação patrimonial, a educação para o trânsito, enfim. Uma série de outras questões que vão para além daquele currículo tradicional, né? Inserção de energia limpa e sustentável. Então, assim, para ter uma cidade inteligente, tem que começar em algum momento. Pode ser que a gente nunca chegue a 100%, né? É bastante difícil alcançar isso, até para cidades planejadas nesse processo. E o que é 100% hoje pode não ser amanhã. Justamente, as coisas mudam, né? As coisas mudam no tempo. Pode falar, Léo. Eu até tenho percebido, partindo a nível de prefeitura, né? Porque quando o Ricardo fala de cidade inteligente, nós sabemos que não deve ser apenas falando a nível municipal, tem que ser todas as concessionárias, tem que ter todos os outros Estado, todas essas partes públicas também precisam estar pensando de forma unida. Aí eu lembrei que desde 2005, quando eu voltei para a prefeitura, tem acontecido ações voltadas para ter uma unificação de cadastro, chama de cadastro único. Não só a nível que a gente fez documento, né, mas dentro de ações de urbanística tal, banco de dados, mas algo que ainda não aconteceu, aqui já tem esses anos todos, e ainda não aconteceu ainda de realmente efetivar ou concretizar algo do tipo, mas de lá para cá eu tenho participado de algumas ações da prefeitura, até em conjunto com a UFBA, Embasa, Coelba, outras empresas de telefonia, mas ainda não é algo que possa ser considerado, como até Ricardo falou, uma cidade inteligente, porque ainda é uma coisa que se pensa em fazer
algo que possa contribuir para algo maior lá na frente. E falando quando eu falo aqui, eu estou falando de ações ligadas a banco de dados, a parte urbanística, mas quando você chega e vê ações sendo realizadas na prefeitura, você sente muito uma coisa para atender ações políticas. E aí fica meio que esquecido um planejamento que vem de partes soltas de determinados locais, né, do Estado, quer da prefeitura, quer de alguma outra concessionária. Então, isso, quando eu acho que Vinícius perguntou, e aí Ricardo ele complementou muito bem, de que Salvador ainda fica muito difícil de chegar a esse nível, porque, por exemplo, a prefeitura, lá estou agora na Fundação Maleal, aí a gente desenvolve um projeto e aí pensa em algumas ações. Aí conversa com a Embasa ou com a Coelba. A Embasa e a Coelba não tem um planejamento para poder também unificar aquele projeto e pensar em uma ação que venha a contribuir para uma inteligência, algo do tipo, que também já não tem no órgão da prefeitura, também algo que possa significar bastante. E aí depois a Coelba, depois do projeto pronto, ela vem e desfaz aquilo que a prefeitura fez para tentar fazer uma nova ação. Isso eu estou falando a nível de projeto. Imagine a nível de banco de dados, a nível de troca de informação. Na execução a gente vê isso, né, Léo? Quantas obras a gente vê que parece que finalizou, aí daqui a pouco se abre a pavimentação de novo para fazer alguma coisa de infraestrutura, né? Quantas vezes a gente vê isso? Então, você sente daí, nessa coisa simples, a falta de informação e de comunicação, que, na verdade, para uma cidade inteligente acontecer, a gente precisa que seja algo integrado, seja que as coisas conectadas, que as coisas estejam uma ligada à outra, que é para poder o sistema rodar, como em Singapura, que nós sabemos que as coisas funcionam, em outras cidades. Então, as pessoas estão falando muito de BIM, falando muito da informação, de banco de dados, mas não sabe nem para que lado vai, muitas vezes, não sabe nem até onde pode afetar. Então, acho que Salvador ainda tem muito a percorrer, muito a andar ainda, porque eu, dentro da prefeitura, eu, como funcionário, sem dificuldade em solicitar dados de um outro órgão da própria prefeitura para poder fazer o meu trabalho. Eles não querem ceder. Eu lembro que, uma época, Franklin Caramelo queria um banco de dados para poder gerar um sistema que possa ajudar também a prefeitura. Eu trabalhava na SEDU. A SEDU eu levei para o meu gestor e ele disse que não ia poder ceder, ou seja, preocupado até onde se ia chegar. E, na verdade, ele só queria, Frank só queria gerar um sistema para poder otimizar os processos e fazer com que o trabalho da prefeitura andasse e o dos profissionais também fosse viabilizado de maneira mais rápida. Mas aí a prefeitura não entendeu isso. Eu ainda tentei convencer o superintendente da SEDU na época, mas o cara achou que ia ser uma forma de favorecer as empresas específicas, entendeu? Então, acho que isso ainda é um pensamento pequeno, que para chegar a uma cidade inteligente, as pessoas precisam pensar um pouquinho maior. Tem que começar pela gestão inteligente, né? Pelo visto, a gente tem que começar pela gestão inteligente, porque é muito curioso. Tem gente que acha, né? Quando a gente fala de cidade inteligente, as pessoas acham que a gente vai falar do SIM, né? Do sistema de gestão via computador das cidades, né? Que é um paralelo do BIM, me parece. Eu já vi algumas palestras sobre isso. A impressão que as pessoas têm é que no momento que você insere os dados lá, a gestão vai acontecer. Só que para que aquilo aconteça depende das pessoas, depende dos órgãos, depende da vontade política. Né? Há todo um complexo da criação de leis, de regulamentações, né? Para quem faz o quê. Depende também da questão da segurança dos dados, porque a gente vê também que a coisa da tecnologia, ela avança com uma velocidade muito maior do que a reflexão filosófica que a gente tem com relação à segurança dos dados, né? Quem vai utilizar, como vai ser utilizado, e que é um aprendizado mesmo. Se tiver no bolo. Bem, aqui a gente não tem mais perguntas. Pode falar, Léo. Só para concluir, estava desenvolvendo um trabalho a nível de sistema mesmo, na prefeitura, que eu até estava pensando, estou achando até que pode chegar a esse nível, mas como o Ricardo falou, a gente sabe, isso depende também das dores das pessoas e da infraestrutura da cidade. E o que eu vejo muito é ações digitais mesmo, como ele falou, de sistemas.
banco de dados, de levantamento. Está sendo desenvolvido um trabalho de levantamento da cidade, foi feito um novo voo em 2017, que gerou nuvem de pontos, gerou muita coisa, muito banco de dados, e aí, a partir dessas informações, também está se gerando todo um sistema tridimensional da cidade, um banco de dados, por exemplo, você seleciona Salvador, o Shopping Barra, aí você tem lá, por pavimento, as ações, você vê a cidade e tal. Mas algo que interrompeu, por falta de licitação, a empresa que estava fazendo fez metade da cidade e não terminou. Aí eu digo, as ações que acontecem na cidade, por enquanto, é só esse nível. Não vem a um nível de pensamento um pouco mais voltado para preparar a cidade para depois fazer um sistema. Porque se for fazer o sistema apenas, você vai parar como já foi feito anteriormente. Foi feito sistema e não concluiu, e a cidade não sentiu esses efeitos, as pessoas não ficam sabendo, e as pessoas não podem nem contribuir. Mas também tem o outro lado da cidade, né? Com o chamamento público, as pessoas não participam. Então, tem os dois lados, que às vezes tem chamamento público, agora mesmo aqui para a Fundação, para a melhoria da Cidade Baixa, houveram vários chamamentos públicos e poucas pessoas aparecem na reunião. Então, tem os dois lados da moeda, que não vem só dos órgãos públicos, mas também das pessoas se conscientizar. Claro que as pessoas também, de tanto sofrerem dos órgãos públicos, das ações públicas, às vezes ficam desacreditadas e acabam achando que isso não vai levar em nada e acabam não indo. Mas eu acredito que isso tem que ser algo que venha se conscientizar mutuamente. Perfeito. Perfeito. Bem, não havendo mais questões, eu quero agradecer, Ricardo, agradecer a Léo aí nessa participação no finalzinho. Fica maravilhosa a palestra, né? Fica aí várias provocações. Né? Muito obrigada por sua fala. Quero convidar também a todos, nós temos ainda atividades. Hoje à tarde, a palestra sobre acessibilidade com Marília começa às 15, tá, gente? Eu sei que lá no banner está às 14, mas é 15 horas, ela não pode entrar antes. Tá? Tem a palestra com o professor Lucas Baixi, à noite, às 19, tem a palestra com o professor Ernesto, às 19, tem toda uma programação dos outros cursos, né, das engenharias também. Amanhã tem atividade também, inclusive atividade no campus, né, tem uma oficina de maquete que vai acontecer no campus, então quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, apareçam, aproveitem essa oportunidade, porque são poucas as universidades que fazem um evento integrado, multidisciplinar dessa natureza. Tá? Então, é uma super oportunidade. Deixar agora para Ricardo fechar a fala dele. Muito obrigada. Né? Adorei ver você, adorei a sua palestra, me surpreendeu, eu esperava que você fosse pegar o caminho, né, da coisa do computador, e você tomou um caminho completamente diferente, isso foi ótimo. Bom, eu que agradeço, né? O convite de sempre, o carinho, e assim, sempre que eu puder contribuir, sempre que eu puder trazer o meu olhar, certo? Eu estou aqui à disposição, porque, enfim, né? É a minha missão hoje, é essa. E independente de qualquer coisa, como eu falei, essa é uma casa que eu tenho carinho, é uma casa que eu já trabalhei, não é? Pedi para sair uma época porque foi uma questão pessoal minha, né, de querer, né, tomar outros rumos na vida, mas é uma casa que eu sempre fui muito bem recebido, então, assim, agradeço muito e estou sempre à disposição, certo? Qualquer coisa, é só entrar em contato. Ótimo, perfeito. Então, agradeço a todos, né? A gente encerra por agora, tem uns coraçõezinhos, uns parabéns, uns obrigados aqui, né? Agradeço a presença de todos, já extraí a lista aí de participação um pouquinho antes da gente começar o debate, então quem está aqui esperando, né? Pode ficar tranquilo, tem aqui aplausos, né? Agradecimentos, e é isso, gente, eu espero vocês à tarde, na palestra Atualizei, né? A palestra de Marília é ótima. Os pontos de Marília, né? E a Venham. palestra à noite sobre o Museu do Desenvolvimento, né? A ideia de desenvolvimento do Museu do SESI, com Lucas Baixi, e tem paralelo no mesmo horário, né? Acabou chocando, a gente não conseguiu fazer em horário diferente, era a ideia, mas não deu. Tem também a palestra do professor Ernesto sobre a arquitetura inglesa na Bahia, ok? Aguardo vocês, vou estar de plantão aqui o dia todo, né? Aqui nas palestras,
esperando por vocês nos outros horários. Muito obrigada a participação de todos. Tchau, Vejo vocês tchau. mais tarde. Valeu, Ricardo. Beijo. Todos, tchau. Cirurgia de quê?